E voltamos agora. Vou convidar aqui para a tela Ângelo Neto, Renan Ramos. Sejam muito bem-vindos ao JTT. Bom dia para vocês. Olá, bom dia, Sofia. Bom dia, pessoal da Desacato. Prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Renan, bom dia. Renan, não te escuto. Algum problema no seu microfone? Se tu tiver de fone, talvez retirar ou colocar. Ainda não. Fazer o seguinte, vou te orientar a sair e entrar novamente, que às vezes dá certo. Enquanto isso, eu inicio com o Ângelo. Ângelo, seja muito bem-vindo. Vou apresentar aqui o Ângelo para vocês. Ele é cineclubista e foi quem idealizou esse projeto. Ângelo, de onde vem a ideia de fazer mais um cineclube em Florianópolis, do Cine Estreia, que vai exibir na primeira sexta-feira, agora, dia 10/7, o filme Nó, de Laís Melo, vencedor de vários prêmios, e também o filme Aqui Não Entra Luz. Então, Sofia, foi uma ideia, uma constatação, na verdade, não precisou nem olhar muito para dados estatísticos, né? A gente nota que em Florianópolis, a programação dos cinemas, né? O que a gente tem acesso a cinemas. E o que nós vemos dominando são cinemas de shopping. Então, não tem esse filme, esse cinema independente, esse cinema nacional, né? Que tanto o país hoje produz, né? Hoje, pegando em questão de estatística, hoje a gente tem em torno de 200 longas-metragens por ano, né? Lançados no país. Mas para onde vão esses filmes, né? Então a gente não tem acesso. Esses filmes são lançados próximo de seus locais de produção e tem acesso a poucas salas, a pouquíssimas salas, né? Então acabam não chegando em Florianópolis. São filmes representativos, são filmes potentes, são filmes reconhecidos em grandes festivais nacionais, tradicionais, né? Em festivais internacionais também. Então a gente fica sem acesso a esses filmes, né? Então a proposta do Cine Estreia é estar mitigando, né? Esse grande problema que a gente tem da falta de representatividade, né? Desse cinema independente. Uhum. Ângelo, eu observava a notícia com muita alegria, mas queria ver se a futuro poderia isso ter uma extensão. Quando a gente fez a quinta edição da distinção Gustavo Gilacerda, que foi lá no auditório do Sindipreves, a gente falava que bom seria que os auditórios, que muitos sindicatos têm, muitos bons auditórios, pudessem projetar cinema nacional, debate de cinema. E digo por quê também. Não só pelo cinema, sino que por diversas razões, sobretudo depois do golpe de Estado contra Dilma Rousseff, a destruição praticamente da condição econômica dos sindicatos e demais no governo ilegítimo do Michel Temer, se perdeu dinheiro, se perderam filiados, enfim, mas também se perdeu formação política. E o cinema é um enorme objeto, no bom sentido, de formação política. Será que essa experiência que vocês vão realizar no SIC não se poderia estender aos auditórios sindicais? Oi, Raul, bom dia. Muito bom você ter falado sobre isso, né? A gente está tentando ter esse foco, né, que é a classe trabalhadora. Até foi uma das ideias aí, logo que o Renan entrar também, ele vai poder ajudar, que a gente estava conversando do público-alvo do Cine Estreia, né, que seria a classe trabalhadora. Uhum. Porque a gente acabou escolhendo o cinema do SIC, que é um cinema historicamente ocupado pela burguesia, né, historicamente elitizado, e a gente está tentando aproximar a classe trabalhadora desse equipamento público importante, é uma das melhores salas de cinema que a gente tem em Florianópolis, Uhum. e que não é ocupada, né, como devia, né? Ela está lá, não tem uma programação, né? Então o Cineclube está dando tá ocupando esse espaço.
Então, o que a gente quer fazer é trazer a classe trabalhadora para esse espaço, né? Um espaço onde vão poder assistir um filme gratuitamente e depois ter essa atividade cineclubista que é o debate, né? Sempre trazendo alguém que possa enriquecer o tema que o filme está levantando. E claro, eu acredito que o cinema capilarizado, né, esse cinema independente, como o filme Nó, que a Laís Melo traz, e principalmente o filme Aqui Não Entra Luz, da Carol Maia, que trata da questão dessa herança escravocrata, que é o quarto da empregada, das condições das mulheres trabalhadoras, as trabalhadoras domésticas, eu acho importante capilarizar esses filmes para o máximo de salas, né, de auditórios e sindicatos. Isso é uma questão a ser articulada, né? O Cine Estreia está dando o primeiro passo, né? E a questão é estar desenvolvendo isso e estar conseguindo parceiros. A gente entrou em contato com o Sintesp, que está nos apoiando, o Sinjusc e o Sinergia estão dando apoio na divulgação. Então a gente precisa ter mais contato, conhecer o pessoal do sindicato, conversar com eles e saber da possibilidade de como a gente pode articular isso. Porque não é fácil a gente conseguir um filme com uma distribuidora gratuitamente. Então tem toda essa questão de você respeitar também a questão de direitos autorais, enfim. Hoje em dia é um pouco mais complicado isso, né? Então a gente entra em contato com as distribuidoras e tenta conseguir os filmes, né? O Cine Estreia, no momento, está sem financiamento algum. Então a gente está indo na cara e na coragem. É uma iniciativa, né, de um problema que está ali, né? Então a gente precisa de parceiros. Mas Depois por vem isso, os digitais. Os desculpa, digitais vão nos Ângelo, ajudar. por isso eu te falava dessa conversa que houve no Sindipreves, no dia da quinta edição da distinção Gustavo Lacerda, porque nos interessa a nós também, enquanto a Cooperativa Comunicacional Sul, que é a proprietária do Portal de Desacato e das nossas redes, nos interessa contribuir nisso e até, digo isto na frente da audiência, como sempre, aqui a gente fala claro e na frente das pessoas. Fazer uma parceria nesse sentido, porque nós entendemos que juntos podemos, juntas, podemos levar para os sindicatos essa ferramenta de formação e cada um tem alguma coisa a aportar. Acho que nós poderíamos nos interessar em contribuir com essa proposta se ela tiver uma agenda articulada, inclusive para poder articular a agenda, por exemplo, para todo 2027, uma vez por mês, um mês no auditório do Sintesp, outro no Sindipreves, outro no Sintracem, e outro no Sinsaúde, e por aí vai. Eu acho que é possível. Gostaríamos. Quem está aqui te entrevistando é nossa presidenta, Sofia Andrade, nossa nova presidenta desde março. Eu acho que é importante para nós conversar isso, se vocês quiserem, estamos à disposição, porque articular uma agenda que pelo menos garanta essa formação política que é o cinema, uma vez por mês, em diversos auditórios, teríamos 12 auditórios sindicais por ano para poder fazer isso. Ângelo, bom dia, Renan. Renan, vamos ver se a gente escuta. Ainda não. Eu não sei o que está acontecendo. E o tempo está fugindo, Caroline não se está esperando por aí. Então, eu tenho uma última pergunta para o Ângelo e depois a gente vai ter que reorganizar uma conversa para falar com o Renan, que sabe na estreia, né? A gente converse. Ângelo, a última pergunta é o que diferencia um cineclube de uma sala de cinema comercial ou de assistir um filme através do streaming? Bom, tem algumas questões aí, né? Vamos começar a questão estatística, né? Hoje a gente tem em torno de 5.550 por aí de municípios, né? Segundo o IBGE de 2025. Desses 5.550 municípios, apenas 470 municípios têm cinemas. Ou seja, os cinemas estão concentrados em grandes cidades, né? Hoje a gente tem em torno de 3.500 salas, né? Nos shoppings. Nas mãos, nos shoppings, praticamente nos shoppings. Então, e os municípios do interior? Como é que fica, né? Então, o cineclube
tem essa grande importância de capilarizar esse cinema, de distribuir esse cinema, como aconteceu na ditadura militar, né? Na ditadura militar, quem fazia a circulação dos filmes de forma clandestina eram os cineclubes, né? Que tinha a Dina Filmes, né, que fazia essa distribuição e chegava através dos cineclubes. Então, eles conseguiam exibir filmes que a ditadura militar proibia, né? Então, o cineclube tem essa importância histórica. E só que atualmente nas políticas públicas não tem reconhecimento. Então, a gente precisa tá militando nessa parte do cineclube, que cada vez mais seja reconhecido, porque também é uma atividade que onera de alguma forma, né? Então, os editais são importantes. Então, os editais têm que contemplar mais cineclubes e tem que haver uma maior distribuição de cineclubes pelo interior do país, né? Para que a gente consiga distribuir melhor esses filmes, já que a gente não tem um circuito de cinemas populares, né? Então, quem faz isso é o cineclube. O cineclube tem essa grande importância. Então, o que difere o cineclube, né, dos cinemas e do streaming é esse contato que a gente tem com as pessoas, né? Esse contato da experiência de estar numa sala de cinema, de assistir o filme, e depois de dividir essas emoções, de comentar sobre o filme de uma forma mais crítica, né? De ouvir o outro, a impressão do outro, e de fazer amizades, de confraternizar, né? Isso é uma das questões que difere, né? O que torna o cineclube único, né? E a consciência política, principalmente, né? Porque não existe cinema de entretenimento. Todo cinema é político, né? Então a gente tem que conseguir trazer esse cinema político que possa nos trazer informações e cada vez mais nos conscientizar, né? Ângelo, Renato, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje, do Renan, desculpa, não Renato, do Renan de Corpo Presente, agradeço, e a gente continua em contato, vamos divulgar o Cine Estreia, inclusive, mais uma vez aqui, o Cine estreia no SIC, na sexta-feira, dia 10 de julho, exibindo o filme Nó e o documentário Aqui Não Entra Luz. Ah, não, desculpa. Dia 10 é o filme Nó e dia 17 é a segunda exibição com o documentário Aqui Não Entra Luz. E depois vamos ter que encontrar uma ideia, um momento para Renan, de fato, poder voltar aqui e falar, porque hoje não conseguiu. Muito obrigado, gente. Uma ótima quinta-feira para vocês. Obrigado.